Vamos ver o que Jesus de Nazaré nos diz. É uma passagem conhecida, é uma passagem que todos conhecem. A mulher do poço de Jacó, a samaritana no poço de Jacó. Achou? João 4, 23 e 24. Apenas esses dois para nós darmos início. 23, 24. E diz assim: no entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então nós vamos começar entendendo isso aqui da seguinte maneira. A mulher estava sentada lá no poço, estava lá pegando água no poço, e Jesus veio e pede água àquela mulher. E começa então um diálogo, uma conversa entre os dois. E Jesus diz para ela: ó, dá-me de beber. Mas como você, sendo um judeu, pede água a mim, que sou uma samaritana, visto que os samaritanos não se dão com os judeus? Aí Jesus diz para ela que se tu soubesses quem te pede água, né, água que eu der, você jamais terá sede. Senhor, então me dá um pouco dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui buscar essa água. É lógico, né? É uma lógica que a mulher usou. Se essa água que o Senhor oferece aí é uma água que não dá mais sede de ninguém, me dá um pouco dessa água, que aí não tenho sede e não venho aqui buscar mais água. Aí Jesus diz para ela: olha, a água que eu te der fluirá dentro de você, jorrará dentro de você uma fonte de água inesgotável, viva, que jamais se acabará. Então, aí a mulher, então Jesus fala para a mulher: olha só, vai lá e chama teu marido. Mas eu não tenho marido. Disseste bem, você não tem marido. Até então, a conversa deles dois estava no âmbito terreno, né? Agora entra num terreno espiritual. Que quando ele diz: tu dissestes bem, você não tem. Você teve, né, 5 maridos, e esse que você tem não é seu. Aí ela diz: ah, vejo que tu és profeta. Aí agora ela entende que o negócio não é mais no físico, mas é no espiritual. Então ela começa agora a indagar coisas espirituais. Ela parou de indagar coisas materiais, físicas, e passa a indagar agora coisas espirituais. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta, Senhor. Nós, os samaritanos, dizemos que é aqui onde nosso pai Jacó fez o poço, é aqui no terreno dos samaritanos que nós devemos adorar. Vocês dizem que tem que adorar lá em Jerusalém. Afinal de contas, aonde é que nós temos que adorar? Aí Jesus chega e diz aqui: olha, não importa onde você tem que adorar, porque a adoração não é mais física. A adoração não é mais dentro de 4 paredes. A adoração agora não precisa mais ser reservado num lugar só. A adoração agora é em espírito. E sendo em espírito, aonde você estiver, você adora a Deus. Sendo em espírito, você dentro do ônibus, você adora a Deus. Sendo em espírito, você trabalhando nos seus afazeres, você adora a Deus. Porque a adoração agora não é mais num lugar físico. A adoração agora é espiritual. O espírito, ele transcende o físico. Mas eu preciso que você entenda isso, para fazer uma distinção do que é espírito, do que é espiritual e do que é físico. Ok?
Então vamos lá. Algumas coisas que Jesus falou que eu destaquei aqui. Ele disse: no entanto, está chegando a hora. E de fato, a hora já chegou. De que hora está falando? De que hora que será que Jesus está falando? Olha, está chegando a hora. De fato, essa hora já chegou. Ou seja, o tempo tinha chegado, mas faltava a hora. O tempo era aquele, mas faltava chegar a hora. A hora que ele ia morrer na cruz. Então, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que, até nesse momento, a adoração era no templo. Até nesse exato momento da lei de Moisés, a adoração tinha que ser num lugar específico. A adoração tinha que ser por meios físicos. A adoração, se você quisesse adorar o Senhor, você tinha que levar uma oferta para adorá-lo. Era assim que acontecia na lei. Mas ele está dizendo, a partir do momento que eu vou à cruz, e a hora é essa, a hora já chegou, de fato a hora chegou. Quando eu morrer na cruz, a adoração agora não é mais restrita a um lugar. A adoração agora é em qualquer lugar, onde você estiver, desde que seja em espírito e em verdade. Aí ele diz, de fato, já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em quê? Em espírito. Preste atenção na coisa, se ele fala em verdadeiros adoradores, porque tem a falsa adoração. Se ele especifica, olha, tem que a verdadeira adoração, os verdadeiros adoradores, é porque então existe outro lado que é a falsa adoração. Você tem que adorar em verdade. Ok? Os verdadeiros adoradores. Porque os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele diz, são esses que o Pai procura. Aí ele diz, Deus é espírito. Por que eu tenho que adorar Deus em espírito? Porque Deus é espírito. Deus não tem forma. O maior erro do ser humano é imaginar Deus, um Deus romano, né? Aquele loirinho, cabelo lisinho, né? Cabelo Chanel, olhos azuis, barba paradinha, pele clara. Nós imaginamos isso quando fala em Deus. Vocês imaginam o quê? Um velho com a barba branca sentada num trono com um raio na mão. Sim, é justamente isso. É daí que veio. Hein? É daí que veio a imaginação. Quando você fala em Deus, ó, Deus, aí você imagina o quê? Um velho barba branca sentado no trono com um raio na mão. Mas isso não é justamente. Se você errar, se você sair fora da linha, meu irmão, lança raio para tudo quanto é lado. Mas esse não é o nosso Deus, amém? Esse não é o nosso. Esse é o Deus grego. É um Deus grego que quando Roma assumiu, venceu a Grécia, adquiriu para si as culturas da Grécia, então ficou a cultura greco-romana, a junção do grego com o romano, e aí Roma continuou com esse Deus doido dele. E hoje, quando nós falamos em Deus, nós imaginamos um Deus físico. Mas nosso Deus, ele é espírito. Ele não tem forma. Ele é luz. Ele é o Pai das luzes. Ele é espírito. Ele é o Pai dos espíritos. Consegue entender isso? Quando você entende isso, você entende muita coisa, querido. Que nós olhamos a Deus, olhamos como se Deus fosse homem, como Deus tivesse forma humana. Mas Deus não tem forma humana. Deus, ele é espírito. Então por isso que aí ele diz, Deus é espírito, e veja bem, é necessário. É necessário. Há uma ressalva aí. Tem que ser assim, em espírito. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem também em espírito.
Ora, se ele é espírito, querido, se eu fizer uma adoração com minhas obras carnais, não bate. É necessário que os adoradores o adorem em espírito. Por quê? Porque ele é espírito. E o que eles faziam na época lá, na lei? Adorava com o quê? Com obras. Faziam obras para adorar a Deus. Não, eu tenho que adorar a Deus, eu vou levar uma oferta e vou adorar. Vou levar um carneirinho lá e vou adorar. Ah, eu pequei. Eu tenho que apagar esse pecado. Como eu fazia? Ia lá, pegava um carneirinho, levava lá para imolar. Essa é a adoração. Mas a partir de aí, a partir da cruz, o negócio muda de figura. A adoração não é mais por obras. A adoração é pelo Espírito. Amém ou não amém, pessoal? Está entendendo isso? Sim ou não? Mas aí entra uma outra questão. Se nós não entendermos o que Jesus fez na cruz, querido, nada em nossa vida vai fazer sentido. Nós vamos viver numa confusão religiosa. E nós temos que entender o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. O que Jesus fez na cruz, queridos? Eu vou te responder com 2 Timóteo 1,9. Diz assim, deixa eu botar aqui o zóio. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, o que Jesus fez na cruz? Ele nos salvou. Não é isso que o texto diz? Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Para nós entendermos o que Jesus fez na cruz, ele nos salvou. Salvou ou nos salvou? Salvou. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Além de nós sermos salvos, nós somos chamados por ele com uma vocação. Mas veja bem, mas não por obras. Eu falei com vocês que lá na lei, para adorar, tinha que fazer obras, ou sim ou não? Tem que fazer obras. Mas agora não. Agora diz o texto que não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Deus, segundo o seu próprio propósito, não perguntou nada a ninguém, não consultou homem nenhum, ele nos salvou porque ele quis, pelo seu próprio propósito. E como ele fez isso? Ele fez, o texto está dizendo, que foi dado em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, através do sacrifício de Cristo Jesus. Então, se nós entendermos que a adoração ela é espiritual, ela não é mais uma adoração restrita, não é mais uma adoração que tem que fazer obras para adorar, mas é uma adoração em espírito, porque na cruz ele fez uma obra espiritual. Jesus na cruz, ele não salvou a minha carne, amém? Ele não salvou a minha carne, porque a minha carne é pecadora. A minha carne ela vai continuar pecando até o final dos meus dias. Eu, você, somos um espírito dentro de um corpo de carne.
Mas o que Jesus então fez na cruz, querido? Se ele não salvou a nossa carne, ele salvou o quê? O nosso espírito. A nossa carne é pecadora, a nossa carne vai pecar até o final dos dias, você vai ter conflito com a sua carne, você vai querer ter desejo de fazer coisas boas, mas não vai conseguir porque a tua carne está puxando para o pecado, para fazer as coisas que não presta, mas o teu espírito não, o teu espírito está separado da carne. Teu espírito foi salvo pelo sacrifício de Jesus, mas a carne não. A carne, ela vai ao pó. Amém? A carne não vai ser salva. Ela vai ao pó. Mas nós iremos receber uma glorificação no final dos tempos, né? Nosso corpo será glorificado. Mas até quando isso não chegar, eu e você vamos morrer, vamos para o pó, e nossa carne vai ao pó, como diz Eclesiastes. Eclesiastes diz o quê? Que nossa carne, ela vai ao pó e o espírito volta para Deus. É o que Eclesiastes diz. Então não foi a nossa carne que Jesus salvou. Jesus salvou o nosso espírito. E quando eu entendo isso, eu entendo que toda obra, ela é espiritual, não é obra que eu possa ver. Porque quando a gente fala de salvação, as pessoas misturam tudo. Não. Há distinção. A minha carne não foi salva, a minha carne ela vai pecar, ela vai ter tendência para o pecado, ela vai me puxar para o pecado, mas o meu espírito está pronto para dizer: eu não vou, eu não quero levar, eu não vou, eu resisto. Por que você resiste? Porque o teu espírito está pronto, o teu espírito está salvo. Quando o teu espírito não está pronto, querido, você é levado pela tua carne, você anda pela tua carne. E é interessante, porque o que nos difere, o que nos difere do animal, de um cachorro, por exemplo, o que nos difere dele? É o espírito. O cachorro tem carne e tem alma. Mas o cachorro, ele não tem o quê? Espírito. Ele não tem espírito. Então por isso Jesus não morreu para um cachorro, amém? Jesus não morreu para um gato, amém? Ele morreu para aquele que tem espírito, e é o ser humano. Ele morreu para salvar o nosso espírito, amém? E o que mais ele fez? Vamos entender o que mais ele fez. Hebreus, abra a tua Bíblia aí, em Hebreus 2:14. Hebreus 2:14. Acharam? Rapaz. Hebreus 2:14 diz o seguinte: e visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Preste atenção, os filhos participam de carne e sangue. Quem está participando da carne e do sangue? Eu, você, estamos participando de carne e sangue. Nós não somos carne e sangue, nós participamos de um corpo de carne e sangue, correto? E o que continua dizendo o texto? Também ele quem? Jesus participou das mesmas coisas. Por que Jesus participou das mesmas coisas? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Então, ele diz: olha, assim como eu e você, igualzinho, participamos de carne e sangue, participamos de um corpo carnal, Jesus da mesma forma. O Espírito participou de um corpo de carne, foi à cruz, morreu, se desfez desse corpo de carne e agora ele está sentado no trono de glória. Para que ele fez isso? Para que as obras do diabo fossem aniquiladas na minha vida, na sua vida. Amém? O que mais acontece é crente com medo do diabo.
Não pode não, tudo é diabo. Tudo é diabo. Mas veja bem o seguinte: quando Jesus morre na cruz, ele adquire esse poder. Sobre a minha vida, sobre a tua vida, não existe império das trevas. Não existe o império do diabo. Na minha vida, na sua vida, esse império foi anulado, foi aniquilado. Por isso nós não devemos ter medo. Não viver com medo. Porque se foi aniquilado, por que eu tenho que ter medo de algo que foi aniquilado na minha vida? Eu não estou dizendo na vida de ninguém, não. Estou dizendo na minha vida, amém? Cada um assuma para si. Eu estou assumindo para mim. Na minha vida o diabo não tem poder, porque na cruz eu estou debaixo do sacrifício de Jesus, e na minha vida ele não tem poder. Amém ou não amém? Você concorda com isso? Glória a Deus. Vamos lá. O que mais ele fez na cruz? Romanos 6, 3 e 5. 3 até o 5. Diz o seguinte. Isso. 6, do 3 ao 5. O que Jesus fez na cruz? Ou não sabeis, que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. De sorte que somos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também seremos na sua ressurreição. Então o que Cristo fez na cruz? Ele nos selou com o seu Espírito. Ele nos selou com o teu Espírito. Nós fomos batizados na cruz. E existe, irmãos, muitas pessoas ainda hoje acreditando que ela não é batizada com o Espírito Santo, porque não fala em línguas. E falar em língua não tem nada a ver com batismo com o Espírito Santo. Eu já presenciei pessoas, uma pessoa, na verdade, eu era mais jovem e tinha ela não era evangélica, mas ela acreditava, era católica, mas ela acreditava em Deus, era fiel nisso. E uma certa vez ela fumando, costurando na máquina e cantando louvor. De uma hora para outra começou a falar em línguas. Vai entender isso. Eu não, vamos dizer assim, eu não vou dizer que isso não existe, que isso não pode. Quem sou eu? Apenas um ser humano para contender com Deus, né? Então, não é porque você não fala em línguas que você não é batizado com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é algo espiritual. Se é espiritual, porque aconteceu no seu espírito. Quando Jesus morre na cruz, ele batiza com o Espírito. Mas só que a gente não sabe disso. Quando você passa a entender, a sua mente agora, ela se clareia. Ela fica clareada e diz: ah, então eu já sou batizado. Tem tanta gente por aí, milhões e milhões e milhões de gente, que não entende que já são batizados com o Espírito Santo. Isso entristece a pessoa, sabe por causa de quê? Porque vê um monte de gente lá com dom de língua, e blá, 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 a pessoa, poxa, queria tanto se batizar com o Espírito Santo, não sou. E vou dizer com você, tem pessoas que saem da igreja por causa disso. A verdade, falar em línguas não é para você falar, sabe, para poder impressionar. Tem pessoas que falam em língua para impressionar, para dizer que é o cara, que é o santo, que é o santarrão. E não é isso, porque falar em línguas é um dom. Dom você obtém se você buscar. Se você crê e buscar. Se você não crê e não buscar, você não vai ter dom.
E tudo isso é o quê? É espiritual. Não é uma marca física. Então vamos lá, vamos prosseguir. Nós estamos em... Aí diz aqui: ou não sabeis, muita gente não sabe mesmo, que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Mas para que nós fomos batizados? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo da sua morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim podemos nós também viver em novidade de vida. Porque se fomos batizados juntamente na semelhança de sua morte, também seremos na sua ressurreição. Então, o batismo na cruz, no Espírito, ele é um selo de redenção. Assim como você foi iniciado na morte de Jesus, para quê? Porque assim como Jesus morreu e ressuscitou, assim eu e você ressuscitaremos no último dia. Simplesmente. Então, todos os eleitos de Deus, eles são batizados na cruz de Cristo Jesus. Amém? Mas o quê? Então ele nos salvou, então ele nos selou com o Santo Espírito. O que mais ele fez? Nos purificou. Colossenses 1, 22. Colossenses 1, 22. Acharam? Então vamos lá. No corpo da sua carne, pela morte, perante ele, veja bem, eu quero que você entenda o seguinte: essa é a sua posição diante de Deus, hoje. Essa é a nossa posição diante de Deus hoje, amém? Depois da cruz. No corpo da sua carne, pela sua morte, perante ele, vos apresentar como? Derrotado, imundo, não, santo, irrepreensível, inculpáveis. Qual é a nossa posição? A posição da igreja hoje. A posição da igreja hoje é santa, irrepreensíveis e inculpável. Esse foi o trabalho que Jesus fez na cruz. E é um trabalho espiritual, gente, não é um trabalho físico. Não foi nada que ele fez na nossa carne, mas fez no nosso espírito. O teu espírito é santo, o teu espírito, ele é irrepreensível, ele é inculpável. Inculpável? Inculpável. O que significa isso? Que você não tem culpa? Não aquela culpa de Adão. Porque quando a gente fala que nós somos inculpáveis, poxa, a gente olha para a carne, a gente olha para o que nós fazemos, a gente olha para aquilo que nós na carne praticamos. Não é isso que a gente acontece? A gente olha para quê? A gente olha para a nossa carne, a gente nunca olha para o nosso espírito, olha para a carne. Eu sou inculpável. Como que eu sou inculpável que eu peco, que eu pinto e bordo? Você é inculpável porque a culpa de Adão, o pecado que Adão fez na cruz, esse foi apagado pelo sacrifício de Jesus. Fim de papo. Então, diante de Deus, nós não temos culpa no pecado original. Diante de Deus, Deus não vai nos repreender, nos tirando a salvação. Por quê? Porque nós não temos mais culpa. A culpa que nos levaria ao inferno, a culpa de Adão. Pelo um homem entra o pecado no mundo, e por outro o que acontece? Sai. Então, a Bíblia diz o seguinte: a ninguém olheis segundo a carne. Se eu olhar meu irmão na carne,
eu vou ver um monte de vacilão, cara. Eu mesmo, se eu olhar segundo a carne, sim ou não, não, temos que ser sinceros. É um vacilo atrás do outro, meu irmão. É um atrás do outro. Mas eu não devo olhar você segundo a carne, porque se eu olhar você segundo o Espírito, ainda que você vacile, eu vou entender que o teu Espírito, ele está perfeito, a tua carne está vacilando. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que ter paciência, amor para com o nosso próximo. E não sair julgando. Tá pro inferno. Pecou. Não tem mais jeito. Não é assim que funciona. Amém ou não amém, pessoal? Então essa é a nossa posição. Na cruz ele nos purificou. Amém? Isso aqui é só para você entender a obra espiritual. Deus é Espírito. É necessário que aquele que o adore em, porque ele fez uma obra espiritual. Ele não fez uma obra carnal. Dando prosseguimento. Agora, por que devemos adorar em Espírito? Por que devemos adorar em Espírito? Porque somos a marca espiritual do corpo de Cristo. Nós somos uma marca espiritual no corpo de Cristo. Filipenses 3:3, por favor. Filipenses 3:3. Filipenses, depois de Efésio, depois de Gálatas, Coríntios, Efésio. Filipenses 3:3. 3:3. 3:3. Vamos lá. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em quê? No Espírito. E nos gloriamos em Jesus Cristo. E não confiamos na nossa carne. Quem anda em Espírito não confia na carne. O que ele diz? A circuncisão somos nós. O que é a circuncisão? Circuncisão não é a cirurgia no prepúcio do homem, não é isso? Isso que é a circuncisão. Na lei, nos tempos de Jesus, a pessoa só tinha parte da promessa de Abraão quem fosse circuncidado. Quem não fosse circuncidado não teria parte dessa promessa. Entende isso? Então o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que a circuncisão agora não é mais aquela passada, no prepúcio, na carne. A circuncisão agora é no Espírito. Não é isso que ele está dizendo? Sim ou não? Está acompanhando aí? Não é isso que ele está dizendo? Porque a circuncisão somos nós, ou seja, a circuncisão não é mais na carne. A circuncisão agora é no Espírito. Somos nós que servimos a Deus em Espírito. E nos gloriamos em quê? Na nossa carne? Não, nos gloriamos em Cristo. E não confiamos na carne. Então, a circuncisão é uma marca no corpo do homem para ter acesso a uma promessa. Ok? A circuncisão na carne. A circuncisão no Espírito foi o que Jesus fez na cruz. Ele nos circuncidou no Espírito, nos deu essa marca, para que nós tivéssemos também herança nas promessas dele. Agora não mais a promessa de Abraão, mas a promessa dele, que ele viria nos buscar. Amém? Simples. Então nós somos essa marca, nós temos essa marca em nossa vida.
que é a circuncisão não mais na carne, mas agora a circuncisão no espírito. Glória a Deus por isso. Por que devemos adorar em espírito? Efésios 5, 29 e 30. Efésios 5, 29 e 30. 29 e 30, né? Nós somos o corpo espiritual. Nós somos o corpo de Cristo, um corpo espiritual. Nós não somos um corpo carnal. Nós somos um corpo espiritual. Então, o que diz aqui em Efésios 5, 30, 29 e 30? Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta. Como também o Senhor a igreja. Por quê? Porque somos membro do seu corpo. Então por que nós devemos adorar a Deus em espírito? Porque espiritualmente nós somos membro do seu corpo. Não devemos adorar com obras, mas adorar em espírito. Glória a Deus por isso. E isso Por que então devemos adorar em espírito? Porque Ele é espírito e somos um com Ele. Somos um com Ele. 1 Coríntios 6,17, o que diz? 1 Coríntios 6,17 diz o seguinte: aquele que se une ao Senhor é um só com Ele, ou é um espírito com Ele. Então, Jesus mora dentro de nós, o Espírito Santo mora em nós, e nós somos um com Ele. Por que nós não devemos praticar a obra da carne, pessoal? Por que nós não devemos praticar a obra da carne? Porque é o seguinte: tendo Deus dentro de nós, você levaria o teu corpo, levaria o teu espírito a fazer coisas erradas, a fazer coisas imundas, a fazer coisas que Deus condena? Não. Ora, se Deus está comigo e se o meu espírito está pronto, eu posso muito bem no espírito resistir à minha carne. Mas quando nós não entendemos isso, o que acontece? A gente pensa que nós somos um saco e tem dentro desse saco é uma coisa só. É carne, alma e espírito, e somos uma coisa só, e pô, vai tudo para o inferno, e não temos salvação. Mas nós podemos resistir ao pecado. Nós podemos. Nós podemos resistir. Por quê? Porque nós somos um com Deus. Nós somos um com Deus. E se Deus mora em nós, nós podemos resistir ao pecado. Amém ou não amém? Tem pessoas que dizem que não conseguem resistir. Por que você pecou, irmão? Não consegui resistir. Foi mais forte do que eu. A verdade, a pessoa já queria fazer, né? Só estava pedindo um espaçozinho para uma desculpa. Já estava doido para fazer, muito tempo, já estava planejando, né? Nada acontece por acaso, irmão. Tudo tem um planejamento antes. Você olha, você cobiça, você, se isso acontecer assim, ou se acontecer, já está criando planos na cabeça. Aí quando o negócio vai se concretizar, foi mais forte do que eu. Mentira, você teve chance de resistir. Aí o diabo deixa de não ter mais poder e tem poder na vida dele agora. Não, eu assumo o poder do diabo na minha vida e foi o diabo, não foi eu.
Vira um nome próprio. Deixa de ser um espírito para ser uma pessoa. Todo pecado ele é premeditado. Não existe negócio, sabe, pecou? Sem querer. Não existe isso, irmão. Colossenses 2, 11. Colossenses 2:11 é o 8. Colossenses 2:11. Diz o seguinte: corroborando com o versículo de 1 Coríntios, tá? Isso aqui é só para corroborar. Diz o seguinte: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão feita, não no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Agora você está circuncidado no Espírito. Agora a sua circuncisão é no Espírito, não mais no corpo de carne, mas em Cristo. Cristo agora, Ele nos fez, nos colocou a marca da circuncisão em cada um de nós, que é o selo do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Vamos terminar? Vamos lá. Agora é a última, para concluir, eu quero fazer uma pergunta. O que é adorar em espírito? Nós falamos em adoração em espírito, falamos o que Jesus fez na cruz, falamos por que devemos adorar em espírito, mas o que é adorar em espírito? Em ou pelo espírito, né? Adorar em espírito. O que é adorar em espírito? Romanos, vamos lá, gente, para terminar. Romanos 7:25. Roma 7:25. Romanos 7:25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Preste atenção nisso. Isso é interessante. Sabe por quê? Por quê? Ele diz aqui, olha, com entendimento. O que é o Espírito? É o teu entendimento, a tua mente, sua consciência, seu raciocínio. É o mundo espiritual. Aqui dentro acontecem coisas, você roda o mundo. No teu espírito você roda o mundo. Você fecha o olho, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Imaginar estar, né? Metafisicamente. Porém, aí Paulo está dizendo aqui, olha, dou graças a Deus, Jesus Cristo, assim que com o entendimento, então servir a Deus em espírito. Então servir a Deus em espírito é servir com entendimento. Entende isso? Adorar em espírito e servir a Deus em espírito é com o seu entendimento, é com a tua mente, com o teu espírito. E isso você pode estar lavando louça, você pode estar trabalhando, você pode estar fazendo qualquer coisa, estar em espírito adorando a Deus, em espírito conversando com Deus, em espírito, Senhor, muito obrigado. Senhor, isso. A tua oração não precisa ser aquele ritual, sabe, de dobrar joelho. Amém, dobra se quiser, mas não é obrigatoriamente fazer isso, né? O ritual é voluntário. Então, ali você está o que? Adorando, você está servindo a Deus em espírito na tua mente. Não é nada, sabe, que você possa fazer. Qualquer obra que você venha fazer, vou fazer essa obra aqui, porque eu estou adorando a Deus em espírito. Não está.
Porque adorar a Deus em espírito é adorar com entendimento na tua mente, adorar no teu espírito. Digam graças a Deus. Adorar em espírito é adorar sem ritualizar. Amém? Rituais são feitos na carne. Todo ritual é feito na carne. Então, se Deus é espírito e é necessário que aquele que o adore em espírito, então não posso fazer ritual na carne. O teu espírito não vai fazer ritual, a tua carne faz. Ok? Adorar a Deus em espírito é adorar no seu raciocínio. Vamos lá. Romanos 12 diz o quê? Isso aí é conhecido de todo mundo, Romanos 12. Romanos 12 é bem conhecido. Fugiu, né? Às vezes fora da memória. É bem conhecido. Rogo-vos, irmão, pelo amor de Cristo, né, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o quê? Que é o seu culto racional, com a sua inteligência, com o teu espírito. Então ele diz o quê? Ele rogo-vos, irmão, pelo amor, pela compaixão de Cristo. Se ele dá essa ênfase, é porque naquela época as pessoas estavam fazendo adoração na carne, fazendo obras para adorar, sabe? Então ele está dizendo aqui, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentai os vossos corpos vivos, santos, agradáveis. Que é isso? É o seu culto racional. Quando você apresenta um culto ao Senhor, sem exageros, né? Porque eu vivi uma época de exageros. Não sei se você viveu, você não havia no Evangelho, né? Não havia, mas eu vivi uma época, não pegou não, mas eu peguei uma época de exagero. Quantas vezes na igreja, na renovação, eu já vi os irmãos quebrarem o vidro da porta, porque roda e perde o controle. Você está adorando a Deus com raciocínio? Eu tenho a minha ressalva. Então, esse tipo de adoração, queridos, não é adoração no espírito, é a adoração que você faz na carne. Engraçado, interessante que às vezes você não queria fazer, quando eu vivi naquela época, mas eu achava às vezes muito exagero. Eu ficava sentadinho lá, mas sempre vinha um, pegava a minha mão, levantava, sacudia. Eu falei, Jesus, não, pelo amor de Deus, de novo não. De novo não, meu pai. E existia esse exagero, porque as pessoas achavam que estava adorando em espírito. Mas isso não é culto racional. Culto racional é um culto com espírito, com inteligência. Então, para terminar, gente, o que é adorar em espírito? Adorar em espírito é ter a mente presa ao serviço de Deus. Amém? A tua mente tem que estar presa nisso. Se você estiver com a mente voltada em fazer a obra de Deus, sabe, voltada ao serviço de Deus, eu particularmente creio que a obra que a gente faz de ajudar também é um serviço de Deus. Tem pessoas que acham que não, né? Cada um com a sua, mas eu particularmente creio, tá? Porque o evangelho, ele é ajudar o seu semelhante, ajudar o seu próximo. Que evangelho é esse que a gente vive? Que não, primeiro eu, né? Não, vamos encher aqui. E você vê que as pessoas, às vezes, não fazem isso, arrecadam, e de vez ajudar pelo menos uma pessoa, não ajuda ninguém. Então eu creio que o trabalho que nós fazemos é um trabalho que agrada a Deus. É um serviço a Deus que nós estamos fazendo. Então vamos lá, 2 Coríntios 10, para terminar, 10, 5. Amém? Vamos lá. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. A obediência à vontade de Deus.
Então, até isso para você fazer, você tem que fazer com entendimento. Não é que está escrito aí? Primeiro nós temos que derrubar toda a altivez. Porque a altivez do homem atrapalha a adoração espiritual. É orgulho. Pessoa altiva, ela acaba atrapalhando a adoração espiritual, a sua própria adoração espiritual. Né? Porque Deus, ele resiste ao soberbo. E dá graça aos humildes, diz o Evangelho. Né? Então, quando uma pessoa é altiva, ela acha que ela faz do jeito dela, que Deus, entende, recebe. Não, tá bom assim, de qualquer jeito. Porque a pessoa altiva, ela é o entendimento dela que serve. Os dos outros não servem. É igual nós estamos vivendo agora essa polarização toda, né? Uns dizem que é o dele que é o certo, o outro diz que é o pensamento deles que é o certo, né? E é essa briga. Mas quando nós deixamos de lado toda a altivez e viemos com humildade e entendimento, aí nós prendemos a nossa mente a serviço, a vontade, a obediência a Cristo. Aí tudo que for necessário fazer pela obra de Deus, você faz por obediência. Mas se você for altivo, se você acha que só é você que está com a razão, no meio do corpo de Cristo, né? Esse trabalho não é espiritual. Ele atrapalha. Amém, pessoal? Então, o que é adorar em espírito? Adorar em espírito, queridos, é adorar sem ritualizar, porque os rituais são feitos na carne. É adorar com o seu raciocínio, é prender a sua mente a serviço, a obediência a Deus. E são esses que o Pai busca, que o Pai procura. Porque uma pessoa que está com a sua mente presa a obedecer a Deus, tudo que Deus falar no seu coração, ele vai obedecer. Eu não sei se já aconteceu com vocês, não sei. Você sentiu no coração de abençoar alguém com uma oferta, abençoar alguém com alguma coisa, né? Isso já aconteceu comigo. E isso é Deus falando no nosso coração, falando na nossa mente. Aí você, poxa, estou com aquela vontade. Bobagem, deve ser coisa minha, né? Deve ser coisa minha. Poxa, mas estou sentindo aquele incômodo, vontade de fazer. Aí você vai e faz. Poxa, muito obrigado, gente. Pô, é Deus mesmo. Porque você obedeceu o que Deus tocou no teu coração, o que Deus tocou na tua mente. Amém? Então, para isso, nós temos que deixar toda a nossa altivez de lado e seguir a obediência em Cristo Jesus. Amém, pessoal? Então, que Deus continue nos abençoando, que a graça e a paz do Senhor continue reinando em nossos corações.